Olá, vamos passar então a nossa terceira aula sobre frações. Vamos nos manter ainda no tema de adição de frações, porque nós estamos então buscando, em função do que nós vimos na aula passada, um meio para que as nossas frações sejam construídas na sua soma de uma maneira um pouco mais eficiente. Nesse tema, então, nós vamos voltar a falar sobre frações com denominador diferente, que eram essas que estavam gerando maior dificuldade. E vejam então, nós temos aqui frações que têm denominador diferente. E se nós fôssemos seguir a regra anterior, nós iríamos multiplicar a primeira fração em cima e embaixo por 15 e multiplicar a segunda fração em cima e embaixo por 5. Significa que nós estamos obtendo um denominador, em ambos os casos, igual, claro, essa é a ideia, que vale 75. Então, nós somaríamos os numeradores, essa é a regra, para obter então, uma fração como essa. Nota que essa fração é redutível. Eu poderia dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. Então, ela ainda é uma fração que é equivalente a uma fração menor, né? Mais simples. É isso que nós chamamos de redutível. Mas é interessante porque, num certo sentido, o 5, entre aspas, está dentro do 15, ou seja, é um dos fatores primos do 15. Então, será que eu precisaria de mexer nessa fração que está aqui, ó, que já tem o 15 aqui? Será que não bastaria simplesmente multiplicar essa que está aqui por 3, em cima e embaixo? Então, é exatamente esse o ponto que importa, porque olhem só, de novo, o mesmo cálculo. Só que agora, ao invés de fazer o que eu fiz antes, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. E aí eu vou obter o mesmo denominador, que é 15, que está aqui. Com o mesmo denominador, eu aplico a regra de denominadores iguais e obtenho essa fração aqui, que é irredutível. Então, eu simplifiquei bastante. Olha, veja que o denominador que está aparecendo aqui é menor do que o denominador que está aqui. Essa ideia, o que está por trás dessa ideia é exatamente a noção de mínimo múltiplo comum. O que vai ser o mínimo múltiplo comum? Dado uma soma de frações, eu então decomponho em fatores primos ambos os denominadores. Por que fatores primos? Porque essa decomposição é única. Não existe duas maneiras diferentes de fazer essa mesma decomposição. Tá? E aí, com essa decomposição, o que eu faço? Eu monto um produto que vai pegar cada um dos fatores primos que aparecem nas duas decomposições, mas com o maior número de repetições. Por que maior número de repetições? Porque o que eu quero é um múltiplo dos dois números. Então, na verdade, eu tenho que pegar o caso em que você tem um maior número, porque se não for assim, se eu pegar menos que isso, aquele número que tem muitas repetições não vai ter o número que eu obtive como um múltiplo seu. Vamos ver isso com mais detalhes para ver como é que isso fica. Mas a ideia é que esse número que eu montei, que é o produto, ele vai ser exatamente o número que eu vou colocar no denominador. Então vamos lá? Vou pegar um primeiro exemplo aqui. Vamos pensar só em mínimo múltiplo comum, que a gente simboliza dessa maneira. Qual seria o mínimo múltiplo comum entre 15 e 5? Ora, eu sei que 15 pode ser escrito como 3 vezes 5. E o 5 é o próprio 5, porque ele já é um fator primo, então não tenho que mexer. Ora, o 3 aparece quantas vezes aqui? Uma. E aqui ele aparece 0. Então eu pego e coloco o 3 com o maior número de repetições, que é uma. O 5 aparece aqui e aparece aqui com o mesmo número de repetições, uma. Então ele também aparece aqui com uma vez. São só os dois fatores primos que aparecem, eu só uso esses dois. E a multiplicação dos dois dá o 15. Então, 15 é o mínimo múltiplo comum
entre 5 e 15. Uma segunda possibilidade, vejam que se eu tivesse feito daquele outro jeito, antes de passar para outra parte, o número que eu obteria era 75, como nós vimos anteriormente. Vamos pegar um segundo exemplo, que é o mínimo múltiplo comum entre 72 e 32. Ora, 32 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Enquanto que 72 eu posso escrever como sendo 6 vezes 9. Então vejam só, o 2 aparece aqui 5 vezes. E aqui ele aparece 3 vezes. Eu escolho o maior. Então aqui eu vou escolher o 2 aparecendo 5 vezes. Para aqueles que ainda não estão acostumados com essa notação, isso significa simplesmente a multiplicação do 2 5 vezes. O 3 não aparece aqui 0 vezes, mas ele aparece aqui 2 vezes. Então eu vou escolher o maior número de aparições. Eu vou então escolher o produto do 3 duas vezes. O produto desses dois números vai dar 288. O que é interessante notar aqui é que se eu fosse fazer a multiplicação direta do 72 por 32, eu obteria um número muito maior, muito maior, tá? Isso vai ser sempre o caso. Então, vamos pegar agora um terceiro exemplo. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de 3 números, não faz nenhuma diferença. Aqui, o 35 é 5 vezes 7, em fatores primos. O 25 é 5 vezes 5. E o 15 é 3 vezes 5, nós já tínhamos visto. O 3 aparece no máximo uma vez em todos. O 5 aparece duas vezes. E o 7 aparece uma vez. Então, o que eu tenho é o 3 uma vez, o 5 duas vezes e o 7 uma vez. O total, 525. Se eu fosse multiplicar esses três números entre si, para poder resolver, por exemplo, uma soma de frações, o denominador ia ficar valendo 13.125. Olha a diferença, né? Ok, vamos agora fazer um exemplo aplicando especificamente no cálculo de frações. Vamos pegar essa fração que está aqui, que tem aqueles números no denominador que nós já tínhamos visto, 5 e 15. Então vamos lá. Ora, o mínimo múltiplo comum, nós já vimos que entre 5 e 15 é o próprio 15. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar 15 dividido por 5 dá 3. Então eu sei que o número que eu tenho que multiplicar aqui é 3. 15 dividido por 15 é 1. Então eu deixo o 15 do jeito que está aqui, porque o número que eu tenho que multiplicar aqui é simplesmente 1. Continua sendo exatamente o 15. Então essa fração aqui não é alterada, que era exatamente aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Então essa fração passa a ser 31 quinzeavos. E ela já está na forma irredutível. Tá? Segundo exemplo. Vamos pegar o 5 sobre 32 mais 3 sobre 72. Notem que essa fração aqui ela é redutível. Tá? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 3. Mas vamos continuar. Eu faço o mínimo múltiplo comum entre 32 e 72. Lembra que no 32 o 2 aparece 5 vezes, que é mais do que aparece no 72. E no 72 o 3 aparece duas vezes, que é mais do que aparece no 32, que não aparece hora nenhuma. Então, o mínimo comum dá 288. Eu faço 288 dividido por 32, dá 5. Dá 9, perdão. 9 vezes 5, então, eu multiplico pelo numerador. 288 dividido por 72 vai dar 4. 4. Então, eu multiplico pelo numerador da segunda fração. Como eles já estão com a mesma base, eu simplesmente somo esses dois números e obtenho 57 por 288. Tá bom? Esse é sempre o procedimento a ser realizado. Vamos pegar um caso um pouco maior.
que é o caso em que você tem uma fração com denominadores 35, 25 e 15. Então eu tenho que tirar o mínimo de comum desses três números. Eu exorto você que está assistindo a fazer isso por si mesmo, para chegar nesse resultado que está aqui, que é 525. 525 então vai ser o nosso denominador, né? Que a gente sabe que é o denominador que é múltiplo dos três números que estão aqui. Isso é importante. Por quê? Porque agora eu vou montar como? 525 dividido por 35 vai dar 15. 15 vezes 3, 45. 525 dividido por 25 vai dar 21. 21 vezes 2 vai dar 42. E aqui, 525 dividido por 15 dá 35, vezes 1, 35. Somo os três números, porque agora a base é a mesma, e obtenho a fração 122 por 525. Esse é o procedimento mais adequado, porque ele sempre vai obter uma fração com um denominador que é muito menor do que aquele que seria obtido se tivéssemos feito o exemplo usual. Tá certo? Então, isso finaliza a questão da adição de frações e nós podemos passar para a próxima aula para a multiplicação de frações. Muito obrigado por assistir.